Olá a todos! Recentemente surgiram duas novas variantes do Commander X16, do The 8-Bit Guy, que, para quem não sabe, tem um vídeo no canal aqui sobre o tema. A primeira, eu encontrei um vídeo no canal What's Ken Making, que eu particularmente acho muito interessante. O Ken começa o vídeo citando o preço de $500 do kit completo de desenvolvimento, e tem também a placa de desenvolvimento com o kit básico, vendida por $350. Ou seja, sem gabinete, sem fonte de alimentação, sem teclado, sem mouse. Mas agora, o Ken ele apresenta a versão open source do Commander X16, que custa $275 e que possui a mesma configuração do kit básico, só que apenas com um slot de expansão e fator de forma reduzido. Bom, de $500, $350 e agora caindo para $275. E olha que estamos tratando ainda sem frete e sem impostos. Mas agora também temos uma nova variante do projeto, que eu pretendo comentar posteriormente. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dizer que no dia 19 de julho eu estarei na MSX Summit, na Avenida Paulista, em São Paulo. Em primeiro lugar, nós temos esse processador Z80A, que foi fabricado em 1986, com tecnologia NMOS. A sua frequência de clock é de 3.57 MHz. Temos também esse R65C02, fabricado em 1990. Esta unidade aqui foi fabricada com tecnologia CMOS. Muito embora existam outras versões com clock superior, os chips dessa época aqui operavam tipicamente com 1 MHz de clock. Outro exemplo de chip é este tradicional 68000. Esse aqui é o autêntico Motorola 68000. Ele foi chamado assim porque o chip contém 68.000 transistores, e ele entrou no mercado no ano de 1989. Eu não consegui identificar o ano de fabricação dessa unidade aqui em particular, mas provavelmente ela é da década de 80, sendo esta versão aqui com fabricação NMOS e 10 MHz de clock. E todos esses processadores aqui que eu estou mostrando, eles tiveram um papel importante na computação, em arcades e em consoles de diversas gerações. Eles tiveram um prolongado período de fabricação. No caso do Z80, a Zilog descontinuou sua fabricação em 2024. O Motorola 68000, por exemplo, a sua última Foundry foi encerrada em 2010. E o 6502 ainda segue em fabricação. Para simplificar, eu gostaria de mostrar apenas esses dois exemplares aqui. Esse aqui do Z80 e esse aqui do 6502. Este Z80 aqui foi fabricado em 2021. Diferentemente do seu irmão mais velho, que é NMOS, esta unidade aqui é CMOS e pode operar com clocks de até 20 MHz. E além disso, temos esse WDC65C02S, fabricado em 2019, e que ele é CMOS assim como o chip que eu apresentei. Mas a diferença é que este aqui pode operar em até 14 MHz e possui operação completamente estática. Ou seja, se o clock parar, todos os registradores internos possuem estabilidade de retenção de seus dados até a geração de novos pulsos de clock. Mas essencialmente elas executam as mesmas instruções que seus irmãos mais velhos, além de ter os mesmos pinos e serem completamente intercambiáveis. Esses chips são partes centrais na fabricação de novos computadores e consoles como o Commander X16, justamente pela sua arquitetura. Apesar de muitos chips estarem descontinuados, eles ainda podem ser encontrados no mercado de segunda mão. E por serem populares e terem sido descontinuados há pouco tempo, eles podem ser encontrados por bons preços. Além disso, memórias SRAM, memória ROM, cristais, todos esses componentes podem ser encontrados em fabricação e com boa disponibilidade, e fazem parte de um sistema como o Commander X16, por exemplo. Apesar dessa disponibilidade, não podemos dizer o mesmo a respeito de chips de vídeo e sintetizadores de som, por exemplo. Aqui eu gostaria de mostrar a VDP do MSX1, que é esse TMS 9128, fabricado em 1986 pela Texas Instruments. Infelizmente, para o caso de chips como esse aqui, não temos uma grande longevidade na fabricação. Isso porque, diferente de processadores, memórias, que têm um emprego mais geral, ou seja, são chips de muita versatilidade, usados em diferentes aplicações. Já esses chips aqui, eles possuem propósitos mais específicos e foram utilizados em menos sistemas. Vejamos o caso do chip Yamaha 2610, deste meu Neo Geo MVS. Considerando o chip normal e sua variante B, foram utilizados no Neo Geo, como eu já citei, e somente em alguns arcades da Taito, apenas. Enquanto isso, o processador Motorola 68000, que também pode ser visto aqui no vídeo, foi empregado no Mega Drive, foi empregado em diversos arcades da Sega, da Capcom, da Taito, da Konami, fez parte de uma geração de computadores como o Sharp X68000, o Atari ST,
o Commodore Amiga, o Apple Macintosh e em muitos outros sistemas. No Commander X16, a solução adotada pelo The 8-Bit Guy no áudio foi utilizar o chip sintetizador Yamaha 2151, que é o bom sintetizador de áudio FM. Esses chips discretos podem até ser encontrados à venda no mercado de segunda mão, mas diferente dos processadores que eu apresentei, eles já não são fabricados há muito tempo. Então, uma das soluções, além do chip discreto, é utilizar um FPGA. E aqui na tela você está vendo um LETS da linha AS40 com uma implementação do sintetizador de áudio da Yamaha. E aqui você pelo menos tem a opção de utilizar um chip original usado. Mas veja esta outra parte. Na verdade, eu já sabia, e era um outro motivo que me desanimou ainda mais de adquirir um Commander X16. Ao invés de usar um chip de vídeo discreto usado, como foi feito no sintetizador FM, resolveram usar outro FPGA, também um LETS da linha AS40, para fazer a interface de vídeo com saída RGB. A placa Vera ainda tem saída de vídeo composto e S-Video, mas ambos são derivados do RGB do FPGA. Ao mesmo tempo que o módulo Vera dá identidade ao Commander X16, sendo o componente exclusivo do computador de 8 bits, justamente por não haver um chip discreto para a saída de vídeo é que eu tenho a visão de que este é um projeto desnecessariamente caro. Porque muitos chips discretos que são caros poderiam ser incorporados ao design do FPGA, deixando o projeto mais acessível. Eu entendi que a proposta era usar a maior quantidade de chips discretos possível. Mas no meu entendimento, isso parou na decisão de utilizar um FPGA para o chip de vídeo. Felizmente, nós temos agora a segunda geração do Commander X16, chamada Commander X16 GS, onde boa parte dos chips discretos foram incorporados ao FPGA, que passou a ser um Xilinx Arctic 7, e os chips de memória se tornaram ao que me parece ser uma memória SD-RAM da Micron. Componentes relacionados à decodificação de endereços e mapeamento de memória foram incorporados no FPGA junto com o chip Vera, assim como o chip VIA, pelo menos ao que me parece. E assim como na placa Open Source, temos apenas um slot de expansão. Eu acredito que a filosofia de se fazer um computador dos sonhos de 8 bits se perdeu quando tomaram a decisão de fazer o chip de vídeo baseado em FPGA, mas agora está voltando a fazer sentido, usando memórias mais baratas e incorporando a lógica de conexão das memórias. E agora tem variantes mais baratas do 6502 e essa PCB ainda menor. O preço ainda não foi anunciado, mas eu acredito que com esses cortes o preço cairá bastante. E por outro lado, existem projetos, por exemplo, como o Neo 6502 e Agon Light, que utilizam chips discretos e substituem memórias e ainda mais periféricos por chips mais baratos, aqui nesse caso por microcontroladores. E eles seguem uma filosofia semelhante e têm uma boa qualidade na documentação técnica. Tem interpretador BASIC, assembler, acesso a periféricos modernos, tem emulador para desenvolvimento, só que com um custo de várias ordens de grandeza menor. E aos que não gostam de microcontroladores, há também o projeto do MH65, que praticamente possui a mesma proposta do Commander X16, só que todo implementado em FPGA. E para aqueles que querem utilizar somente chips discretos, que na minha visão era a proposta original do Commander X16, podemos reproduzir computadores compatíveis com máquinas existentes como o MSX, ou utilizar projetos homebrew novos somente com chips discretos, sem FPGAs. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião acerca do projeto. O projeto do Commander X16, da forma como foi feito, é interessante? Você acha que o futuro da retrocomputação acabará convergindo para o uso de FPGAs? Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!